Vamos começar nossos estudos sobre os conjuntos numéricos. Conhecer os conjuntos numéricos é uma ferramenta imprescindível para a resolução de qualquer problema. E o primeiro conjunto numérico que nós vamos estudar corresponde ao conjunto dos números naturais. O símbolo é um N maiúsculo e seus elementos correspondem a o 0, 1, 2, 3. Como é que eu encontro o número natural seguinte? Eu pego o número natural anterior e acrescento uma unidade. Como assim? Eu tenho aqui o número natural 3. Como é que eu encontro o próximo número natural? 3 mais uma unidade, ou seja, 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Ou seja, eu tenho infinitos números naturais. Porque sempre que eu tiver um número natural, eu posso somar uma unidade e encontrar o número natural seguinte. Então, vou colocar aqui 3 pontinhos, que significa justamente isso. Eu tenho infinitos números naturais. É bom aqui a gente entender também a ideia de antecessor de um número e sucessor de um número. Antecessor é o que vem antes. Como é que eu acho o número que vem antes? Eu subtraio uma unidade. 5 menos 1, 4. 4 é o antecessor de 5. E quem é o sucessor de 5? Eu acrescento uma unidade ao número 5. Ou seja, 5 mais 1, 6. Uma noção mais elementar, mais básica, que você pode usar aqui é justamente o seguinte. O antecessor é quem vem antes. Então, se vem antes, é uma unidade a menos. 5 menos 1, 4. E o sucessor é quem vem depois. Quem vem depois, como é que a gente vai achar? Acrescentando uma unidade. Ou seja, 5 mais 1, 6. Então, 4 é o antecessor do número 5 e 6 é o sucessor do número 5. Então, se eu tenho como exemplo o número 237, quem é o sucessor desse número? Então, o sucessor, ou seja, quem vem depois, 237 mais 1, 238. E o antecessor? O antecessor, simplesmente, eu vou fazer o quê? 237 menos 1, ou seja, 236. Então, eu tenho o número 237. Quem é o antecessor dele? 236. Quem é o sucessor dele? 238. Se eu coloco um asterisco aqui, ó, na frente do N, eu encontro o que nós conhecemos como conjunto dos números naturais não nulos. Ou seja, a presença desse asterisco significa que eu não estou incluindo o zero. Ou seja, os elementos do conjunto dos números naturais não nulos correspondem a 1, 2, 3, 4, 5, ó, reticências. Ou seja, eu vou ter infinitos números naturais não nulos. Agora vamos ver aqui o seguinte, todo número natural tem os seus múltiplos. Por exemplo, eu quero saber quais são os múltiplos de 2. O que é isso? Eu vou pegar o número 2 e multiplicar na sequência por todos os números naturais. Como assim? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Como existem infinitos números naturais, eu vou encontrar infinitos múltiplos de 2. Ou seja, isso aqui, ó, esse conjunto aqui não tem fim. Agora já é bom entender outro conceito, o conceito de números pares. Quem são os números pares? São os números que são múltiplos de 2. Agora, tem outra forma, Marivaldo, de identificar um número par? Tem. Todo número par, o último algarismo deste número vai ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Por exemplo, se eu tenho um número 3.748, o último algarismo é 8, então ele é um número par. Agora eu tenho um número aqui, 4.935. O último algarismo dele não é nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Então esse número aí não é um número par. Então ele é um número ímpar.
E daí, Marivaldo? É assim que eu vou identificar um número ímpar? Se ele não é par, ele é ímpar? É uma forma, beleza. Outra forma é um número ímpar, o último algarismo dele vai ser ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Por exemplo, 6.431. Ó, o último algarismo é 1, então ele é um número ímpar. Agora vamos escrever aqui os múltiplos de 3. Então vamos, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Observe que eu tenho que multiplicar pelos números naturais na sequência. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Como eu tenho infinitos números naturais, eu vou ter infinitos múltiplos de 3. Agora vamos escrever os múltiplos de 6. Vamos lá, 6 vezes nada, nada, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42. Como existem infinitos números naturais, existem infinitos múltiplos de 6. Então vamos continuar aqui nosso estudo. Os múltiplos de 5. Então vamos lá, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25. Como eu tenho infinitos números naturais, eu vou ter infinitos múltiplos de 5. Tá ok? Já que eu obtenho os números múltiplos de 5, multiplicando 5 pelos números naturais, ó, na sequência. Agora, é bom saber que dizer que um número é múltiplo de 5 é o mesmo que dizer que um número é divisível por 5. Ou seja, eu divido esse número por 5 e uma divisão exata, com resto zero, não sobra nada. Por exemplo, 30 é múltiplo de 5. Como é que eu sei? 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Ó, na divisão por 5, 30 não deixou resto, foi uma divisão exata. Então eu posso dizer que 30 é divisível por 5 ou 30 é um múltiplo de 5. Então como é que eu vou saber se um número é múltiplo de 2, se é múltiplo de 3, se é múltiplo de 5? Ou, falando de outra forma, como é que eu vou saber se um número é divisível por 2, se é divisível por 3, se é divisível por 5? Então aqui cabe a gente revisar os critérios de divisibilidade. Por exemplo, como é que eu sei se um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 se ele é par. Se o último algarismo deste número for 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, por exemplo, eu tenho o número 7.498. É múltiplo de 2? É, porque ele é par. Como é que eu sei que ele é par? O último algarismo dele é o 8. Agora, se eu quero saber se um número é múltiplo de 3, ou perguntando de outra forma, se o número é divisível por 3, vamos ver a regrinha? Para saber se um número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos deste número e vou ver se o resultado é divisível por 3. Se for, este número é divisível por 3. Se não for, ele não é divisível por 3. Como assim? Vou pegar aqui o número 7.498. Eu já vi que ele é par, ele é divisível por 2. Mas será que é divisível por 3? Então eu pego aqui, ó, 7 mais 4 mais 9 mais 8. Vamos ver quanto é que dá? 7 mais 4, 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 8, 28. 28 é divisível por 3. Ô, Marivaldo, de cabeça eu não sei. 28, ó, para saber se 28 é divisível por 3, vou usar a mesma regra, ó. Vou somar os algarismos. 2 mais 8, que vai dar 10. 10 é divisível por 3? Não. Mas mesmo assim, se ainda você quisesse continuar a história, 10, vou usar a mesma regra. 1 mais 0 vai dar 1.
E aí, dá para a gente dividir aí 1 por 3? E isso é exato? Não sobra resto? Não. Então, observe, 28 não é divisível por 3. Consequentemente, 7.498 não é divisível por 3. Agora vamos ver aqui o número, 6.372. Será que é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 6 mais 3 mais 7 mais 2. Então vamos somar. 6 mais 3, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 2, 18. A soma deu 18. 18 é divisível por 3. Ó, 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Ó, a soma dos algarismos foi divisível por 3. Então, esse número aqui é divisível por 3. Ou, se eu quero falar de outra forma, 6.372 é um múltiplo de 3. Quando o número é divisível por 4? Ele é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Por exemplo, o número 7.000. Os dois últimos algarismos deste número são 0, 0. Então, é divisível por 4. Agora, o número 10.432. Os dois últimos algarismos formam o número 32. 32 dividido por 4, eu sei que é exato, dá 8. Então, se os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4, este número é divisível por 4. Agora o número 6.437. Os dois últimos algarismos, 3 e 7, formam o número 37. 37 é divisível por 4? Não. Então, este número não é divisível por 4. Sim, e a regra de divisibilidade por 5? Como é que eu sei se um número é ou não divisível por 5? Simples, se ele termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. A regra é justamente essa. Todo número divisível por 5 termina em 0 ou 5. Então, por exemplo, o número 2.470 termina em 0. Então, ele é divisível por 5. Ou seja, ele é um múltiplo de 5. 7.432. Ele não termina aqui em 5, nem em 0. Então, ele não é divisível por 5. Ou seja, ele não é um múltiplo de 5. Vamos ver o critério de divisibilidade aqui, por 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Então, vamos pegar aqui, 9.432. Será que ele é divisível por 6? Por 2 já é, porque ele é par. Então, eu já sei que ele é divisível por 2. Será que é divisível por 3? Lembra? Para saber se é divisível por 3, eu somo os algarismos. Então, 9 mais 4 mais 3 mais 2. 9 mais 4, 13, mais 3, 16, mais 2, 18. 18 é divisível por 3, que dá 6, não sobra resto. Então, ele é divisível por 3. Como o número 9.432 é divisível por 2 e divisível por 3, este número é divisível por 6. Observando os múltiplos do número 2 e os múltiplos do número 3, observe que eles têm múltiplos que são comuns aos dois. O 0, o 6, o 12, e devem existir muito mais. Uma informação muito útil que vai ajudar a gente a resolver vários problemas na matemática é conhecer o menor múltiplo comum. Por exemplo, aqui, do número 2 e do número 3. Marivaldo é o 0. Não, sempre que a gente quer o menor múltiplo comum, a gente descarta o 0. Essa informação de que é o 0 não ajuda a gente em nada. Então, fora o 0, qual é o menor múltiplo comum? É o 6. A gente simplifica essa informação como sendo o C, que é o mínimo múltiplo comum, ou o menor múltiplo comum. Vamos escrever aqui, é o mínimo múltiplo
comum. Mínimo múltiplo comum. Então, no caso do 2 e do 3, esse MMC, do 2 e do 3, corresponde ao número 6. Agora vamos ver aqui como é que a gente encontra os divisores de um número natural. Eu quero os divisores do número 24, por exemplo. Então agora eu vou na ordem dos números naturais e vou vendo quem divide e quem não divide o número 24 sem deixar resto. 24 dá para dividir por 1, que dá o próprio 24. Ótimo! Todo número é divisível por 1. E quando eu divido o número por 1, eu encontro ele mesmo. 1 milhão dividido por 1. 1 milhão. Vamos ver aqui. 24 dividido por 2 dá 12. Então 2 é um divisor de 24. 24 dividido por 3. Eu sei que dá 8. Então 3 é um divisor de 24. 24 dividido por 4 dá 6. Então 4 é um divisor de 24. 24 dividido por 5. Opa, 24 não termina nem em 0 nem em 5. Eu sei que só é divisível por 5 se terminar em 0 ou em 5. Então, não é divisível por 5. Por 6, 24 por 6 dá 4. Beleza. Então é divisível por 6. Por 7, não é. 24 por 7 deve dar 3. 3 vezes 7, 21. Para 24, 3. Então, 24 dividido por 7 deu 3 e sobraram 3. Não foi uma divisão exata. Então, 7 não é um divisor de 24. 8, 24 por 8 dá 3, é exato. Então, 8. 9, não vai. 10, não vai. 11 também não dá para dividir de forma exata. 12, 2. Ok. 24 dividido por 12 dá 2. Agora uma dica, quando eu chego na metade do número, como assim, Marivaldo? 12 é metade de 24. 24 dividido por 2 dá 12. O próximo divisor é o próprio número, ou seja, 24. Por que 24 é divisor de 24? 24 dividido por 24 dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Agora, para treinar, vamos pegar os divisores de 18. 1 é divisor de todo e qualquer número. 18 dividido por 1 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Ótimo. Então 2 é divisor de 18. 3, 18 dividido por 3 dá 6. Ótimo. 3 é divisor de 18. 18 dividido por 4 não vai dar uma divisão exata. 18 dividido por 5 também não vai dar exata. Por 6 dá 3. Ótimo. Então 6 é divisor de 18. 7, 18 por 7 não vai dar exato. 18 por 8 não vai dar exato. 18 por 9 dá 2. 9 é divisor de 18. Cheguei na metade. O próximo quem é? O próximo divisor é o próprio número, 18. Agora observe que o conjunto dos divisores de um número natural, ele já é um conjunto finito. Ele não tem infinitos elementos. E observe também o seguinte, existem números que são divisores de 24 e 18. O 1, o 2, o 3, o 6. Só, não é isso? O que me ajuda para resolver diversos problemas na matemática é o que nós chamamos de máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Ou seja, eu sei que o 1, o 2, o 3 e o 6 são divisores comuns ao 24 e ao 18. Então é comum a gente perguntar quem é o MDC, ou seja, máximo divisor comum de 24 e 18. Então o máximo aqui é o 6. Então o MDC de 24 e 18, a gente viu aqui que é o número 6.